Olá, galera do terceiro ano. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei qual é o horário que vocês estão assistindo esse vídeo, mas aqui hoje nós vamos bater um papo sobre a lista 2, envolvendo o princípio de Arquimedes, um assunto importante que costuma cair com uma certa frequência nos vestibulares e também tem algumas aplicações legais no cotidiano, né? Porque é importante isso, a gente perceber a física no dia a dia e ter um entendimento básico desses fenômenos também, ok? Então vou fazer aqui a discussão de cada uma das questões da lista 2 com vocês agora. Primeira questão, uma questão da UERJ 2018, em que diz: em uma experiência de hidrostática, uma bola de futebol foi presa com um fio ideal no fundo de um recipiente com água, conforme representado na figura. Sabe-se que a bola possui massa de 0,45 kg e volume de 5,7 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. Ele está te dando G e está te dando a densidade da água. Está sendo bonzinho, porque não é sempre que ele vai te dar a densidade da água não, tá? É importante que você conheça algumas características da água, tipo densidade, que é 10 ao cubo quilogramas por metro cúbico, ok? Calor específico da água, é importante que você conheça também. Nem toda banca vai te dar isso de bandeja, não. Bom, então ele quer o seguinte: a tração nesse fio que está ligando a bola ao fundo do recipiente, ok? Qual o valor da tração? Opa, olha o Aquaman aí. Esse é o cara que entende de fluidos. Vamos fazer o diagrama do corpo livre? DCE, diagrama do corpo livre. Significa o quê? Você identificar quais são as forças que estão atuando no teu corpo principal, que no caso é a bola de futebol. Você tem a força de empuxo para cima, a força que o fluido está fazendo. Você tem o peso da bola para baixo e você tem a tração no fio. A bola está em equilíbrio, minha gente. Se a bola está em equilíbrio, você pode dizer que o empuxo é igual ao peso mais a tração. Tudo bem? Como ele quer o valor da tração, então você pode dizer que a tração é o empuxo menos o peso, né? Organizando para já ficar do jeito que você precisa. Vamos substituir. Como é que a gente calcula o empuxo? Densidade do fluido, volume submerso vezes a gravidade. Como é que a gente calcula o peso? A massa vezes a gravidade. Bom, densidade do corpo ele deu? Sim. A densidade da água ele deu? Sim. 10 ao cubo. O volume da bola ele deu 5,7 vezes 10 a menos 3. O G ele pediu para usar 10. A massa da bola 0,45 quilos e a gravidade 10. Quando você for resolver isso aqui, ó, olha lá, ó, 10 ao cubo com 10 a menos 3 você corta, vai ficar 5,7 vezes 10, que é 57. 57 menos 4,5, de 0,45 vezes 10, 52,5 newtons, ok? Então a primeira é uma questão tradicional. Faz o diagrama do corpo livre, está em equilíbrio, coloca lá as equaçõezinhas, substitui o empuxo por densidade do fluido, volume submerso, gravidade, e o peso por mg, ok? Lembrando que depois, esse PDF ele é disponibilizado para vocês também. Vocês estão recebendo a gravação, mas estão recebendo o PDF, então você pode olhar a solução com calma, tá bom? Ok, seguindo então, vamos para a questão 2. Uma questão da UERJ 2011. Gosto dessa questão, uma questão boa. Um bloco maciço está inteiramente submerso em um tanque cheio de água, deslocando-se verticalmente para o fundo em movimento uniformemente acelerado. A razão entre o peso do bloco e o empuxo sobre ele é igual a 12,5. Então ele está dizendo que o corpo está acelerado para baixo, a razão entre o peso e o empuxo é 12,5 e ele quer a aceleração do bloco em metros por segundo ao quadrado. Bom, olha o nosso bloco. Esse bloco está acelerado para baixo. Gostou da animação?
Quais são as forças que estão atuando nesse bloco? O peso, vertical e para baixo, e a força de empuxo, vertical e para cima. A aceleração é para baixo, ok? Olha lá, ó. Verticalmente para o fundo com movimento uniformemente acelerado. Então, se a aceleração é para baixo, de acordo com a segunda lei de Newton, a força resultante também está para baixo. Ah, Newton, meu querido Newton. Se a força resultante é para baixo, então o peso tem que ter módulo maior do que o empuxo. Então a equação vai ficar peso menos empuxo igual a massa vezes aceleração. Ok? Bom, agora vamos dar uma olhada numa informação que ele deu. Ele falou que o peso dividido pelo empuxo é 12,5. Ora, se o peso dividido pelo empuxo é 12,5, então você pode trocar de lugar aqui, ó, o empuxo com 12,5, e peso dividido por 12,5 é igual a empuxo. Porque eu acho que vai ficar melhor para a gente substituir aqui, ó, para ficar tudo em função de P. Então a gente pode pegar esse camarada e substituir no lugar do empuxo. Olha lá, ó. Olha que bacana que ficou. Porque agora eu acho que a gente mata o problema. O que é peso? mg. Então a gente pode substituir. Olha lá, ó. Quando você substituir isso aqui, bom, antes você pode até resolver já aqui multiplicando tudo por 12,5, né? Para tirar esse denominador feio daqui, ó. Eu multipliquei toda essa equação por 12,5, porque aí vai ficar 12,5p, aqui vai ficar 12,5 também, vezes essa fração, e aqui vai ficar 12,5 ma. Aí você fala, pô, piorou. Não, não piorou não, porque aí você pode simplificar esse 12,5 com esse 12,5, ó. Aí fica 12,5p menos p igual a 12,5 ma. Só que você sabe que 12,5p menos p é 11,5p. E você sabe que peso é mg. Pode cortar a massa de um lado com a massa do outro lado. Quando você corta a massa de um lado com a massa do outro lado, olha o que vai acontecer. 11,5g é igual a aceleração. Só que você sabe que g vale 10. Então fica 115 é igual a 12,5a. Então a aceleração vai ser 115 dividido por 12,5, que é aproximadamente 9,2 metros por segundo ao quadrado. Então, de novo, o bloco está descendo acelerado, então sei que a aceleração está para baixo. Então, se tem aceleração, tem que aplicar a segunda lei de Newton. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Como a resultante está para baixo, o peso tem que ser maior do que o empuxo em módulo. Então, ficou peso menos empuxo igual a massa vezes aceleração. Ok? E a partir disso é manipulação matemática para você chegar na resposta da aceleração. Sandro, essa questão é difícil, hein? Gente, eu não chamo ela, não classifico como uma questão fácil, não. É uma questão do exame de qualificação da UERJ. Então, por exemplo, se você vai fazer o UERJ, não tem jeito. É o tipo de questão que pode aparecer na sua prova. São todas assim? Não. Mas você vai ter questão desse nível também. Ok? Refaz ela depois, tá bom? E atenção, essa é cascuda. O UERJ também, ó, outra questão do exame de qualificação. Uma pessoa totalmente imersa em uma piscina sustenta com uma das mãos uma esfera maciça de diâmetro igual a 10 centímetros. Também totalmente imersa. Então a esfera está totalmente imersa. A massa específica do material da esfera é igual a 5 gramas por centímetro cúbico. E da água da piscina é de 1 grama por centímetro cúbico. A razão entre a força que a pessoa aplica na esfera para sustentá-la e o peso da esfera é igual a... Então ele quer a razão entre a força que você faz para segurar a esfera e o peso da esfera. Lembrando que isso está dentro da água, hein? Não esquece. Meu querido, misericórdia, miserique. Vamos ver como é que a gente faz isso aí. Vamos começar com o diagramazinho do corpo livre? Olha lá, ó. Forças que estão atuando. A esfera está totalmente submersa, então tem empuxo. Tem a força de contato normal, porque a pessoa está segurando, né? A força que a pessoa faz. E tem o peso.
Ele está te dando a massa específica da esfera, a massa específica da água, né? E quer a razão entre a força que a pessoa faz, que é a normal, e o peso da esfera. Então ele quer isso aqui, ó, N sobre P. Tranquilo? N sobre P. Bom, vamos escrever a equação aqui, ó, de equilíbrio. Normal mais empuxo é igual a peso. A esfera está em equilíbrio. Normal para cima, empuxo para cima, peso para baixo. Então, o módulo da normal mais o módulo do empuxo vai ser igual ao módulo do peso. Show? Atenção agora, vamos usar o olho de Tandera. A visão além do alcance. Gente, olha a sagacidade agora, para a gente não perder muito tempo fazendo contas e contas e contas. Ele quer N sobre P. Se ele quer N sobre P, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa expressão aqui e vou dividir todo mundo por P. Isso é usar a visão além do alcance, o olho de Tandera. Porque quando você faz isso, ó, divide todo mundo por P, olha aqui o N sobre P que ele quer aqui. E aqui vai aparecer um P sobre P que é 1. Então, por incrível que pareça, as coisas vão facilitar. As coisas vão ficar mais simples para vocês. Olha como é que vai ficar aqui, ó. N sobre P, que é o que ele quer, mais o empuxo sobre o peso igual a 1. O que ele quer? N sobre P. Então, N sobre P vai ser 1 menos o empuxo dividido pelo peso. Ok? Agora, estamos prontos para substituir e descobrir a razão N sobre P. Quando a gente for substituir, como é que a gente calcula o empuxo? É a densidade da água vezes o volume da esfera vezes a gravidade. Como é que a gente calcula o peso? É a massa vezes a gravidade, tá vendo? Então eu substituí o empuxo pela equação e o peso pela equação do peso. Só que a massa da esfera, o infeliz não me deu. Ok? Só que como é que eu calculo a massa da esfera? Gente, se densidade é massa por volume, então se eu quiser a massa da esfera, é só pegar a densidade dela e multiplicar pelo volume. Então olha o que está em vermelhinho aqui, ó. Onde ele coloca aqui a massa da esfera, na verdade eu vou substituir a massa da esfera por a densidade da esfera vezes o volume. Olha como é que ficou então. Em cima o empuxo, densidade da água, volume submerso vezes a gravidade. Embaixo o peso da esfera, que é a densidade da esfera vezes o volume dela vezes a gravidade. Agora ficou melzinho na chupeta. Porque olha ali, ó, VG você corta. Vai sobrar 1 menos a densidade da água, que é 1, sobre a densidade da esfera, que é 5. E 1 menos 1 quinto, isso são 4 quintos. Que geralmente tem dado 0,8. É ou não é uma questão cascuda? Agora, gente, olha só. Quando eu estava na época lá na idade de vocês e queria estudar isso aqui, achava uma questão como essa difícil, cara, eu refazia ela, às vezes até mais de uma vez. Colocava lá a folhinha do caderno e ia manipulando, tentando fazer. Você acredita que mesmo depois de ver a solução do professor explicar, eu tentava fazer sozinho de novo, depois de ter visto e não esquecia de alguma coisa e não conseguia fazer? Mas aí eu ia e olhava a solução. Putz, é verdade, ele fez isso aqui. Aí eu ia e corrigia. Ai, droga, caramba, esqueci de multiplicar aqui a massa por densidade vezes volume. Aí você pode pensar, então você estava decorando a solução? Não, eu não estava decorando. Eu estava treinando essas manipulações, essa sagacidade de que, pô, aqui eu vou dividir tudo pelo P. Pô, onde eu tiver, ele não me deu a massa eu vou substituir por densidade vezes volume. Então, você refazer a questão, estudando ela, isso é importante. Porque você vai pegando essa malandragem, essa sagacidade de substituir, de trocar, de simplificar, e isso é importante, ok? Vamos para a próxima. A próxima é linda. 2 recipientes idênticos estão cheios de água até a mesma altura. Uma esfera metálica é colocada em um deles, vai para o fundo e ali permanece em repouso. No outro recipiente é posto um barquinho que termina por flutuar em repouso com uma parte submersa. Ao final desse procedimento, volta seu equilíbrio hidrostático e observa-se que os níveis da água nos 2 recipientes subiram até a mesma altura.
uma imagem aí do Centro de Tecnologia da UFRJ. Então, a situação é essa aqui, ó. São dois recipientes idênticos e eles estão cheios de água até a mesma altura. Uma esfera metálica é colocada em um deles. Ela vai para o fundo e fica ali. No outro é posto um barquinho, que termina por flutuar em repouso com uma parte submersa. No final, você observa que os níveis de água são iguais. Ok? Então você tinha dois recipientes cheios até a mesma altura, aí você colocou uma esferinha lá dentro, colocou um barquinho lá dentro, o nível de água continuou igual, numa outra altura, é claro. Indique-se na situação final de equilíbrio, o módulo do empuxo sobre a esfera é maior, menor ou igual ao módulo do empuxo sobre o barquinho. Justifique sua resposta. Quer dizer, onde que a força de empuxo é maior aí? Na esfera ou no barquinho? Os dois recipientes estão cheios até a mesma altura e observa-se que o nível de água nos dois recipientes subiram até a mesma altura. Então, vocês vão concordar comigo que, Chaves, que os dois objetos deslocaram o mesmo volume de água. Concorda? Os dois objetos, eles deslocaram o mesmo volume de água. Se o volume de água deslocado foi o mesmo, então a força de empuxo deve ter o mesmo valor. Por quê? Porque qual é a definição de empuxo? O empuxo é o peso do fluido que você desloca quando coloca um objeto lá dentro. Se você colocou a esfera e deslocou, se você colocou o barco e deslocou, se o deslocamento de água for igual, isso quer dizer que a força de empuxo é a mesma. Ou seja, o empuxo sobre o barco tem que ser exatamente igual ao empuxo na esfera. Isso porque o volume deslocado pelos dois foi igual. Cuidado, eu não estou falando que o volume dos objetos é igual. O volume dos objetos eu não estou nem aí. O que manda é o quê? É o volume de água que foi deslocado. E como o volume de água deslocado foi o mesmo, a força de empuxo tem que ser igual. Ok? A próxima é brinde, hein? Se é brinde, deve ser mole, 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 mole. Alguns peixes podem permanecer em repouso, isto é, em equilíbrio estático, dentro da água. Esse fato é explicado fisicamente pelo princípio de Arquimedes, onde atua a força denominada empuxo. Nessa situação de equilíbrio, a expressão que apresenta o mesmo valor tanto para a grandeza associada ao peixe como para a água deslocada por ele é, no caso, quando o peixe está em equilíbrio, o que vai ser igual? A massa específica, né? Quer dizer, a densidade do peixe e a massa específica da água, a densidade da água vão ter o mesmo valor. Por isso que ele vai ficar em equilíbrio. Então, aqui para não colocar densidade de brinde, né? Para ele não falar direto que a densidade da água tem que ser igual à densidade do peixe, ele botou aqui, ó, peso por área, massa por volume, peso vezes área, massa vezes volume. Então, se o peixe está ali paradinho em equilíbrio, é porque a densidade do peixe e a densidade da água, elas são iguais naquele momento. Tranquilo? Atenção! Próxima. Um copo cilíndrico, vazio, flutua em água, com metade de sua altura submersa. Está aqui, ó. O copo está flutuando em água, metade submerso. Um pequeno objeto de 1 newton de peso é posto dentro do copo. Tá aqui, ó. Colocou um objetozinho aqui. Com cuidado para que não entre no copo. Tá bom. Aqui, ó. Tem que tomar cuidado para não entrar no copo aqui a água, né? Restabelecido o equilíbrio hidrostático, verifica-se que o copo continua a flutuar, mas com 3/4 da sua altura submersas. Claro, entendi. Porque você colocou um objeto aqui dentro, o copo afundou, então agora, antes era H sobre 2, agora passou a ser 3H sobre 4, né? O que ele quer que a gente calcule aí? Antes, olha lá, ó. A situação era essa. E o que a gente pode escrever? O peso do copo é igual à força de empuxo, não é isso? Porque está em equilíbrio. O peso do copo vai ser igual a D
que é a densidade, vezes o volume submerso, que é metade do volume, que é V sobre 2, vezes a gravidade. Porque como é que a gente calcula o empuxo? Densidade da água vezes o volume submerso vezes a gravidade. Então, o peso do copo vai ser igual ao empuxo. O empuxo é a densidade, volume submerso vezes a gravidade. Ok? Passando esse 2 para o outro lado, multiplicando aqui, ó, vai ficar 2 vezes o peso do copo, é igual a dVg. Deixa isso guardado. Ok? Vamos para o depois. Depois você tem o quê? O peso do copo, mais 1, porque ele colocou um objeto de 1 newton aqui. Isso é igual à força de empuxo. Então, o peso do copo mais 1 é igual à força de empuxo. Quando você for substituir o empuxo aqui, vai ficar a densidade, o novo volume submerso, que não é mais V sobre 2, agora é 3/4 de V, vezes a gravidade. Só para organizar isso aqui mais bonitinho, eu vou colocar o 3/4 na frente, tá? Então vai ficar peso do copo mais 1 é igual a 3/4 de dVg. Você pode dizer que isso aí é a equação 2. Agora olha a equação 1. 2 peso do copo é dVg. Olha a equação 2. Peso do copo mais 1 é igual a 3/4 de dVg. Pô, acho que dá para rolar uma substituição, hein, gente? Olha as duas aí. Vamos substituir em 2? Vamos lá, Michael. Olha que bonito. Onde tem o dVg, eu vou substituir por 2 vezes o peso do copo. Olha que bacana. Então, como é que vai ficar isso aí? Peso do copo mais 1 é igual a 3 vezes 2, 6. 6 dividido por 4, 1,5. Vai ficar 1,5 peso do copo. Peso do copo você passa para o outro lado. Então, vai ficar meio peso do copo igual a 1. Se meio peso do copo é igual a 1, quer dizer que o peso do copo é igual a 2 newtons, né? Só pegar o meio e passar dividindo. E 1 dividido por meio vai dar 2. Então, ele queria o peso do copo, que é igual a 2 newtons, ok? Então, você vê que você tem que pensar no antes e no depois. Antes, você tem só o copo com uma parte submersa. Então, você tem peso do copo igual a empuxo antes. Depois, você tem o peso do copo mais o peso do objeto que você colocou lá dentro igual ao novo empuxo. Então, você tem que ter as duas equações para substituir uma equação na outra, ok? Próxima. Uma esfera maciça flutua na água contida em um recipiente. Nesse caso, a superfície livre da água encontra-se a uma altura h. Do fundo do recipiente, está aqui, ó, h. Como mostra a figura 1. Corta-se a esfera em 2 pedaços que, quando postos de volta à água, também flutuam, como mostra a figura 2. Então ele pegou a esfera, cortou uma fatia e colocou os 2 pedaços dentro da água. Nesse caso, a superfície livre da água encontra-se a uma altura h', aqui, ó, do fundo do recipiente. Verifique se h' é maior, menor ou igual a h. Então ele quer que você compare essas alturas. Antes você tinha a esfera, a altura era h. Depois você cortou a esfera, mas botou os 2 pedaços lá e passou a ter uma nova altura h'. Ok? Bom, o que a gente pode analisar dessa situação? Primeiro aqui, ó, o peso antes é igual à força de empuxo antes. A esfera está em equilíbrio. O peso depois vai ser igual à força de empuxo depois. O peso antes, gente, é igual ao peso depois, porque o peso não muda. Ok? A força peso não muda. Não é porque você cortou a esfera em 2 que o peso total vai mudar. Se o peso antes é igual ao peso depois, quer dizer que a força de empuxo antes tem que ser igual à força de empuxo depois. Ok? E se a força de empuxo é igual, isso quer dizer que a altura tem que ser a mesma. Tá certo? Então, repetindo, o peso antes é igual ao peso da esfera. Isso vai ser igual ao empuxo antes. O peso depois também vai ser igual ao peso da esfera, porque quando você somar o peso da parte 1 com o peso da parte 2, isso vai ser o peso da esfera, ok? Quer dizer, o peso antes, que é o peso da esfera toda, vai ser igual ao peso depois, que é o peso das duas partes. Isso não muda. Então, se o peso antes e depois é igual,
quer dizer que a força de empuxo também não vai mudar. Se a força de empuxo não muda, a água deslocada é a mesma. Lembra? Se a água deslocada é a mesma, então H e a galinha tem que ter o mesmo valor. Tranquilo? E próxima questão. Essa questão se parece com aquela que o camarada estava segurando a esfera com a mão, que nós vimos. Ok? Uma pessoa empurra uma esfera maciça de peso P, exercendo sobre ela uma força vertical F, tá vendo? Ó? Que a mantém em repouso, com metade de seu volume submerso em água, como mostra a figura. Todo mundo já brincou de fazer isso, né? Pegar uma bola, uma esfera e empurrar ela na água. E ela fica com metade do volume submerso. A densidade do material da esfera é 6 vezes menor do que da água. Então a água tem uma densidade 6 vezes maior do que a esfera. Calcule a razão F sobre P. Caraca, de novo a razão. Tá vendo que ele está pedindo de novo uma razão? Lembra que nós usamos o olho de Tandera lá em cima? Pode ser que aqui a gente consiga usar de novo. Calcule a razão F sobre P entre os módulos da força F e do peso da esfera. Diagrama do corpo livre, hein? Você tem a força F para baixo, você tem o peso para baixo e você tem o empuxo para cima. Então, quando você somar a força que ele faz com o peso, isso vai dar força de empuxo. Vamos dividir tudo por P, porque ele quer F sobre P. Então, vou dividir todo mundo por P. Quando você divide todo mundo por P, vai ficar assim, ó. F sobre P que ele quer, P sobre P é 1. Como é que a gente calcula o empuxo? Densidade da água, volume submerso, que é metade, que é V sobre 2, vezes a gravidade. E o peso? É a massa vezes a gravidade, só que ele não me deu a massa. O que nós fizemos lá em cima, quando ele não deu a massa para a gente da esfera? A massa da esfera é o quê? É a densidade da esfera vezes o volume dela. Então, onde tem o peso da esfera, eu coloco o quê? Densidade da esfera vezes o volume dela, vezes a gravidade. Porque densidade vezes volume é a massa. Então, a gente substitui peso por mg e a massa a gente substitui por densidade da esfera vezes o volume. Só que agora é o volume todo, claro, porque eu estou querendo a massa da esfera toda. Ok? Olha que interessante. Onde tem μ da água aqui, eu vou substituir por 6 vezes o μ da esfera. Porque ele fala que a densidade da água é 6 vezes maior que a densidade da esfera. Ok? Então, olha quanta coisa a gente vai poder simplificar. Em cima, a gente pode cortar o μ com o μ de baixo. A gente pode cortar o V de cima com o V de baixo. A gente pode cortar o G de cima com o G de baixo. O que vai sobrar? Bom, no denominador sobra 1. No numerador sobra 6 sobre 2. E 6 sobre 2 é igual a 3. Que delícia, né? Quando a gente faz isso e sobra assim um númerozinho inteiro. Então, gente, força dividido por peso mais 1 igual a 3. Quer dizer que a força dividido por peso é igual a 2. Ok? Então, você repara que essa questão aqui, a estrutura de solução é muito parecida com aquela da UERJ que nós fizemos lá em cima, que ele também pedia razão. Ok? Gente, questões aqui. Nível, a maioria delas, médio, e algumas também que a gente pode considerar difíceis. Dá uma revisada, não sei se você já pegou a lista para fazer. Se não pegou a lista para fazer e está assistindo isso aqui primeiro, até ótimo. Porque quando você for fazer a lista, você já tem uma referência, você vai lembrar mais ou menos do caminho que eu segui. Se já fez a lista, ficou com dúvida e conseguiu tirar a dúvida, que maravilhoso. Se não conseguiu, a gente vai ter um encontro síncrono na próxima semana, né? E nesse encontro síncrono a gente vai tirar as dúvidas, ainda que ficaram, tá bom? Então, até a próxima semana. Deixa eu parar aqui a gravação. Na próxima semana a gente vai poder tirar dúvidas para finalizar essa parte de hidrostática. Beijo no coração de todos, gente. Valeu!